Bem rapidamente, vamos abrir aqui a palavra do Senhor no livro de Josué. Livro de Josué é um texto que Deus colocou no meu coração. Eu há um tempo ministrei sobre esta palavra, mas agora será bem rápido e Deus colocou esta palavra no meu coração. A única coisa que eu queria dizer para si, tome esta palavra como se fosse para si. Eu não sei se eu estou fazendo perceber, né? Que cada um possa escutar como se esta palavra tivesse direcionado a mim. Amém? A palavra de Deus, você não pode pensar que hoje a palavra hoje é para o irmão Jumi. Não, a palavra hoje é para o irmão fulano. Queridos, a palavra é para cada um de nós, amém? Então você tem que receber, mesmo que eu use o termo no plural, você tem que receber na primeira pessoa, dizer que não, isto é para mim, Deus está falando comigo no meu coração. Amém. Aleluia. Vamos ler somente o versículo 9. Todos já achamos, Josué? Capítulo 1 mesmo. Vou ler aqui somente o versículo 9. Todos já achamos? Amém. Graças a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Depois vou pedir a alguém, se tiver uma versão diferente desta minha, para poder ler. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Alguém tem uma versão diferente? A sua como é? É a mesma. Amém. Ok, graças a Deus. Amém. Amados, aqui encontramos este texto. Eu li um versículo, mas vocês vão ler ali todo o capítulo 1. Na verdade, aqui é Deus falando com Josué. Amém? Animando a Josué. E por que Deus estava animando a Josué? Nós aqui estamos passando num momento de transição de liderança do povo de Israel. Amém? Moisés acabou perdendo a vida. Quando Deus levou a Moisés, levantou a este homem chamado Josué. E ele não foi levantado do nada. Ele era um discípulo, podemos dizer assim, um seguidor, e andava e caminhava com Moisés. Depois de Moisés ser levado para a glória de Deus, Josué assumiu a liderança de conduzir, de terminar aquela missão que Moisés já havia começado, mas não conseguiu terminar, que era de conduzir o povo à terra prometida. Amém? Então Josué foi levantado. E eu acredito que esta não era uma missão fácil, porque Josué viu e acompanhou muitas coisas ao longo desta trajetória. Então Deus estava trazendo uma palavra no coração de Josué, a dizer: meu filho, da mesma forma, há coisas que eu vou citar que estão lá mais acima, não exatamente nesse versículo, por isso que eu disse que depois vão ler. Da mesma forma que eu estive com Moisés, eu também estarei contigo. Eu também caminharei contigo. Aleluia. Quando nós nos dedicamos e servimos a Deus, devemos perceber, primeira coisa, que nós nunca estamos só. Nunca estamos só. Esta obra, amados, não é nossa. Este trabalho não é nosso. Da mesma forma que Deus fez uma promessa a Moisés, o mesmo Deus fez uma promessa a Josué. É o mesmo Deus que hoje está nos fazendo uma promessa de que Ele caminhará, estará do nosso lado, não nos desamparará e até ao fim Ele estará do nosso lado. Amém? Não importa as situações. Josué era um homem forte, temente a Deus. Era um grande soldado. Além de soldado, ele acabou se tornando já um líder espiritual. Aqui é um outro, não vou dizer posto, é um outro desafio que Deus colocou na vida dele. Antes era somente um bom soldado, lutava muito bem, acompanhava Moisés nas suas jornadas, mas o líder era Moisés. Mas agora tudo mudou, o cenário mudou. Muitas vezes na vida nos deparamos com isso. Às vezes estamos sob a liderança de alguém, mas há vezes que Deus nos coloca numa situação em que nós temos que tomar as rédeas e o rumo das coisas, que nós devemos ser o líder, que nós devemos ser o líder na obra de Deus, na nossa casa. A partir da nossa casa começa a obra de Deus. Deus nos coloca como líder na nossa casa, na nossa família. Deus nos coloca como líder neste lugar para apacentar as ovelhas. Então, nós em algum momento assumimos esse papel. Os desafios, amados, são muitos. São muitos e não vão deixar de existir. Nós sempre falamos isso. Mas já algumas partes, algumas coisas que Deus deixou como recomendação a Josué quando ele queria animar a Josué.
para dizer que não, você não está sozinho. Eu estive com Moisés, você viu o que eu fiz com ele quando ainda estava em vida. Então eu também estarei consigo, não tema. Siga adiante, cumpra aquela missão, aquele propósito que eu deixei a partir de Moisés e que você deve dar continuidade. Amém? Deus está nos chamando para podermos seguir adiante cumprindo aquilo que é a vontade dele. Aquilo que é o propósito dele. Aquilo que ele colocou no nosso coração. Que é liderar a nossa família, que é liderar a obra do Senhor, que é levar a palavra do Senhor adiante. Tudo isto Ele está nos dizendo que Ele estará conosco. Me alegro por algumas coisas. Há uma parte que Deus fala de esforçar-se. É uma das palavras que Deus falou para Josué. Esforça-te. Se Ele disse isso, é porque Deus tinha consciência que não é uma missão fácil. Não é de moleza, não é algo de ânimo leve, de você fazer nas brincadeiras. Necessita e requer esforço, dedicação. Dedicar as suas energias, dedicar toda a sua mente, concentração, tudo. Eu até disse outra vez, numa outra ministração diferente, nesta parte até recursos entram. Sabe por que eu digo isso? Vocês já se perguntaram como é que um lugar como este que nós começamos, a igreja não é nova, atenção, mas é nova cá na cidade. Esta igreja já tem 100 anos. É só imaginar, mas aqui acho que, não sei se já completamos 2 meses. Cá na cidade, aqui onde nos encontramos, é novo. Os desafios são enormes. Nós, às vezes, a primeira coisa que devíamos nos questionar, afinal, como é que conseguimos tudo isto? Este espaço, tudo isto? Amém? Nós podemos pensar que não necessita de recursos, não. O esforço aqui também inclui até esforço com as nossas próprias finanças para servir a Deus. Existem, amados, pessoas que se esforçam, que se dedicam para poder servir a Deus até com as suas finanças. Não somente com as suas forças, sua energia e dedicação. Nós podemos nos perguntar como é que se comprou isso e pensarmos que são os dízimos e ofertas. Aqui não sai ainda quase nada de dízimos e ofertas para conseguir comprar aquilo que se comprou. Nem que levássemos 1 ano. Há igrejas que nem 5 anos não conseguem uma bateria. E nós sabemos disso. Veio de algum lugar isso, não caiu do céu. Há alguém que se esforçou, há alguém que se dedicou a isso. Amém? Então, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Uma das coisas é esforça-te. Dedica o seu tempo, dedica a sua energia, dedica a sua sabedoria, medita na palavra, sirva a Deus, dedica-se a amar, a cuidar um do outro. Dedica-se a levar esta obra com 2 mãos. Leve as coisas de Deus a sério. Esforça-te, meu querido. Amém? Tem pessoas que estão se esforçando, mas talvez existam pessoas que precisam de ouvir isso para se esforçar mais ainda. Amém? É uma bênção, uma maravilha quando nós servimos a Deus. E quem serve a Deus, a palavra é bem clara. Nós vimos aqui, Deus nunca desampara. Deus sempre caminha com essa pessoa. Deus sempre abençoa. E nós crescemos espiritualmente. Quando nós servimos, é uma oportunidade de nós crescermos espiritualmente, amados. Como é que a sua fé vai crescer se você não serve? Você não se coloca desafios. Porque quando nós servimos, desafios aparecem e Deus nos fortalece, nos molda e nos capacita para enfrentar esses desafios. E quando aparece uma nova tempestade, para nós já não nos abala. Não é qualquer coisa que vai nos atrapalhar que nós vamos ficar atrapalhados. Não. Porque nós já nos deparamos, porque nós estamos sendo treinados, porque nós vivemos dentro disso. Então procure se dedicar, viver dentro daquilo que é a palavra de Deus, se esforçando para Deus. Amém? A segunda é ter bom ânimo. Quando eu falo isso de ter bom ânimo, lembro-me das palavras de Jesus, que neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. É mais uma outra prova que Deus está dizendo dos desafios que Moisés teve, que Josué teve. Nós também hoje temos, pastor Daniel. Nós também temos hoje. Não é fácil, não é fácil. É muita coisa, é uma grande responsabilidade que Deus colocou na sua vida, na vida do amado Jumi, na vida de cada um dos irmãos para servir a Ele. Não é fácil. Não é fácil, mas Deus hoje está dizendo que eu estou com você, que eu estou com vocês. Apenas esforça-te, tenha bom ânimo, e uma das coisas que Deus realça profundamente quando vocês forem a ler,
é viver a lei. O termo aqui usa-se a lei, viver a palavra. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, por mais que as coisas estejam amargas, por mais que as coisas estejam duras, devemos permanecer fiéis à palavra de Deus. Aleluia! Porque caso querermos entrar num cenário de que não, porque está duro, vamos tentar arranjar formas de tentar minimizar isso desta e daquela maneira, corremos o risco de nos perder. E corremos o risco de perder também a presença de Deus e o acompanhamento de Deus nessa obra. Aleluia, povo de Deus. Mesmo difícil, devemos permanecer-nos firmes da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nem acrescentar, nem diminuir, nem querer endireitar. A palavra de Deus é palavra de Deus. Não muda. Os livros de hoje em dia científicos são atualizados, edição X, edição X, edição X. A palavra de Deus é para no máximo é versão de português. Aqui não tem que se alterar nada. Aleluia. E é isso que nós devemos viver e é isso que nossos filhos vão viver até a vinda de Jesus. Aleluia, povo de Deus. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Amém? Então, que possamos ter em nossa mente, em nosso coração, que Deus é conosco. Lembrem-se desse versículo do número 9 que nós lemos de Josué, que devemos ter bom ânimo, não ficar admirado, nem assustado, nem preocupado. Eu não sei na antepágina, mas por isso que eu queria uma outra versão, porque há uma versão aqui, eu vou ler bem rapidamente, eu não sei esta versão qual é, mas eu tenho aqui. Diz assim: não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso. Forte e corajoso, eu falei disso, né? Forte e corajoso, não tenha medo. É uma das outras coisas, eu não sei se alguém tem uma versão que fala de medo. Não ter medo é uma outra coisa, não ter medo, porque Deus está animando Josué, Deus está animando a nós nesta manhã, que não tenhamos medo. Às vezes somos ameaçados, às vezes estamos numa situação em perigo, em risco, que até nós podemos pensar: ei, não vamos nos prender aqui, ei, aqui não vamos nos meter em sarilhos. Deus está dizendo: não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Aleluia, povo de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe, rica e poderosamente. Vamos servir a Deus, vamos nos esforçar, não vamos ter medo, vamos ter bons ânimos, recordando que sempre Ele está conosco, porque esta obra é dele, este trabalho é dele, a família é um projeto de Deus, é dele. Então não devemos ter medo de nada, não devemos ficar angustiados e aterrorizados, não. Devemos ter em nossa mente de que Deus é um Deus, que a família é um projeto de Deus. Quem criou a família, o nosso lar, o casamento, não é o homem. Não é o homem, é um projeto de Deus. Deus criou assim. E se Ele fez isso, se essa obra é dele, Ele está conosco e Ele vai nos acompanhar até ao fim. Amém? Podemos nos colocar de pé? Queremos agradecer a Deus por esta palavra. Ora, peça a Deus para que Ele te dê mais graça de poder servir a Ele nos desafios que Ele for a te colocar. Não tenha medo, creia, tenha bom ânimo de que Ele é consigo. Amém? Essa é uma palavra que Deus traz aos nossos corações nesta manhã. Aleluia! Então, vou convidar a igreja. Em pouco tempo, vamos agradecer a Deus, vamos orar em favor desta palavra na nossa vida. Eu acredito que você sabe a situação que você está vivendo, os desafios que Deus está te colocando. Eu não sei se são leves, se são pesados, como aquele desafio que estava sendo dado a Josué. Você é que sabe, mas é momento de você orar e dizer: Senhor, da mesma forma que o Senhor prometeu a Josué, esta promessa chegou a mim hoje. Eu creio que a situação que eu estou, o Senhor é comigo e que eu vou vencer. Amém? Então, oremos todos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, queremos, Senhor, te agradecer, dizer obrigado, Pai amado, por esta palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado e obrigado.
O Senhor sabe por que trouxe esta palavra, Senhor, nos nossos corações. Eu quero dizer obrigado, Senhor, mais uma vez por nos abençoar, Senhor. É sempre uma grande bênção, Senhor, podermos ouvir a Sua voz por meio da Tua palavra. Pai, que esta palavra permaneça em nossos corações, que possamos entender e perceber que temos um Deus todo-poderoso que caminha conosco nos desafios que Ele nos dá, que Ele nos coloca, Ele está lá, presente. Então, Pai, que possamos ter bom ânimo, que possamos ter coragem, que não possamos ter medo, que possamos caminhar com toda a coragem, assim como Josué, Pai, no nome e no sangue de Jesus, porque cremos que esta palavra, Senhor, é viva e que temos um Deus que caminha conosco. Seja conosco, Pai amado, caminhe conosco, Senhor, não nos desampare, por mais que as coisas estejam difíceis, Senhor, queremos sentir a Tua presença, ó Pai, aleluia, queremos, Senhor, sentir que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor não nos abandonou, Pai, que esta palavra se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, e agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Hoje, para todo sempre, oramos e agradecemos. Amém.